Bom dia! Hoje nós vamos estar vendo o último conteúdo da apostila de vocês de Física, de Química. Então hoje eu vou preparando essa videoaula para a gente poder estar tendo uma compreensão melhor do conteúdo. Bom, primeiro tópico lá são os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso. A gente vai ver agora as principais características desses três estados. No estado sólido, as moléculas ficam bem juntinhas uma da outra. Eu representei em forma de bolinha. Cada bolinha é uma molécula. Então, quando elas estão bem juntas, a gente diz que a substância está no estado sólido. Então, você vai ver, vamos fazer o exemplo dessa caneta. Ela está no estado sólido. Ela tem forma, tá vendo? E volume constante. Então, além das partículas estarem juntas, né, bem juntinhas uma da outra, ela tem forma e volume constante, ok? Agora a gente vai dar um exemplo. Vamos falar um pouquinho sobre o estado líquido. No estado líquido já é um pouquinho diferente, porque as partículas se encontram um pouquinho mais afastadas uma das outras, tá? Sólido, que está representado aqui por esse segundo diagrama. Então, as moléculas estão afastadas uma das outras. E você vai ver que, por exemplo, se você colocar um líquido dentro de um copo, ele vai, digamos que você tenha 300 ml de água, você coloca dentro de um copo. Ela vai ter a forma do copo, mas o volume vai ser 300 ml. Se você transferir isso para uma garrafa, o que vai acontecer? Você vai ter a forma, tá, da garrafa e o volume continua o mesmo. Então, no estado líquido, a gente já vai ter forma, forma variável, tá? Variável. Que a forma, no caso, é onde está, né? A garrafa, a jarra, o copo, né? Então vai ter a forma do recipiente que ele se encontra. Já o volume é sempre o mesmo, tá? Então é constante. E no estado gasoso, as partículas elas estão muito afastadas uma das outras, tá? Bem afastadas mesmo. Então o que vai acontecer? No estado gasoso, essas partículas estão afastadas uma das outras e possuem forma e volume variável, tá? Ele vai ocupar o volume do recipiente, o gás, tá? Aí a gente tem aqui agora, falando um pouquinho, depois desse conteúdo, são as mudanças de estado físico. Então, normalmente a gente faz aquele diagrama, né? Das mudanças de estado físico. Desde lá, da primeira vez que a gente via que existe a fusão, a solidificação, né, a sublimação. É um conteúdo que já foi visto anteriormente. Então, normalmente a gente faz um desenho de gelo, que é o sólido, né? O líquido, né? Vou colocar aqui um copo d'água. Aqui, líquido. E o gasoso, que é o gás, né? Isso aqui, no caso, isso aqui já são os estados físicos da matéria. Esses estados físicos podem mudar de acordo com a temperatura, né? Uma temperatura mais elevada vai fazer com que mude de estado sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E uma temperatura baixa faz com que vá mudando. Ao contrário, gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, a gente vai ver que o fator temperatura, ele é crucial para que ocorra, tá ok? Essas mudanças de estado físico. Aí aqui, ó, fusão, solidificação, vou botar assim. Aqui vai ser vaporização. E aqui liquefação ou condensação, tá? As duas formas estão certas, condensação. Essas duas formas aqui estão corretas. Então a gente vai
ver que o que acontece? A fusão é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, né? E a vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. A gente vai ver que a vaporização aqui, ela ocorre de 3 formas, tá? Vou colocar aqui no cantinho as palavras, tá? Por evaporação, ela pode ocorrer por evaporação, ela pode ocorrer por ebulição ou por calefação, tá? Vou explicar cada um desses tópicos aqui. Então, quando a vaporização ela é por evaporação, ela ocorre de forma gradual, lenta. Por exemplo, quando a gente coloca uma roupa no varal, então o sol vai batendo ao longo do dia e vai ocorrer a evaporação de forma lenta, né? Gradual. Então, a gente chama de evaporação. Ebulição é quando a gente já tem uma fonte externa de calor, por exemplo, quando a gente coloca uma água para ferver. Então, aquele calor faz com que aquela evaporação vai ocorrer, aquela vaporização vai ocorrer de forma mais rápida, tá? E a calefação, ela ocorre de forma instantânea, que é o exemplo que a gente tem quando você pega uma chapa muito quente e cai uma gota de água. Então, aquilo ali, a molécula, quando entra em contato com a chapa quente, imediatamente ocorre a vaporização, tá ok? Então, evaporação de forma lenta, ebulição rápida e calefação de forma instantânea. Aí a gente vai ver aqui, ó, que a passagem do estado gasoso para o líquido já é o seguinte: você pega assim, água com vapor de água, ela bate numa superfície quente, o que vai acontecer? Numa superfície quente, não, numa superfície fria, o que vai acontecer? Imediatamente ela vai o quê? Ela vai virar água no estado líquido, tá ok? Ela se liquefaz. E aí você vai ver aqui, ó, que do líquido para o sólido é a mesma coisa. Quando você pega a água, coloca no congelador para fabricar um picolé, coisa e tal. Então você vai observar que a fusão e a vaporização, elas ocorrem com um aumento da temperatura, tá ok? E já a liquefação e a solidificação ocorre com o quê? Quando a temperatura baixa, tá? Aí depois a gente tem um outro tópico, que são os gráficos de mudança de estado físico, tá? Que é o último tópico que a gente vai dar uma olhada agora, tá? Gente, ponto de fusão e ponto de ebulição são os pontos em que a substância entra em estado que passa do sólido para o líquido, ponto de fusão, do líquido para o gasoso, ponto de ebulição. Na fusão, gente, ocorre a elevação da temperatura. E no ponto de fusão, o que vai acontecer? Você vai ter junto tanto a substância do estado sólido quanto a substância do estado líquido. Como assim? Se você pegar uma pedra de gelo e colocar dentro de um copo, o que vai acontecer? Ela vai derretendo. Certo? Aí você vai observar que durante o processo de derretimento você vai ter a água líquida e a água sólida. Então, e a temperatura vai se manter constante, ou seja, a temperatura só vai aumentar quando ela atinge o ponto de fusão, quando tudo derreter. Então, no ponto de fusão, a gente diz que são os degraus do gráfico, porque a temperatura aqui se mantém constante. Antes do ponto de
fusão, a substância está no estado sólido. Aí, no ponto de fusão, ela está no estado sólido mais líquido. Isso aí tem lá na apostila de vocês, tá, gente? Arrumadinho. Sólido, sólido mais líquido. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Aí, digamos que essa água evaporou não, desculpa, gente. Ocorreu a fusão da água, ela derreteu completamente. Então, você já tem água no estado líquido. Então, depois da fusão, a água vai estar no estado líquido, tá? Tá ok? Ela está no estado líquido. Aí, digamos que você pega essa mesma água, coloca num recipiente e bota lá no fogo. Vai ocorrer o quê? A ebulição, o que é o ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição vai ser o ponto em que a substância vai o quê? Evaporar, né? Em que ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E acontece a mesma coisa. A temperatura se mantém constante, por isso que a gente diz que são os 2 degraus do gráfico, tá? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui é o ponto de ebulição, o último degrau, o outro degrau. Vai acontecer a mesma coisa. Se você observar, quando você coloca uma panela de água no fogo, você vai ter água líquida ali e em cima o vapor. Então, você tem os 2 pontos, os 2 estados físicos, né? O líquido e o gasoso. Então, aqui você tem líquido mais gasoso, ok? Depois que a água evapora completamente, ela vai estar o quê? No estado gasoso. Você vai ver que aqui, ó, é temperatura. Aqui é minutos, tá ok? Então, o ponteiro está te mostrando, ó, que aos 10 minutos começa a fusão. E ela termina em 30. Se ela começou aos 10 minutos, terminou em 30, quanto tempo ela durou? 30 menos 10, ok? 20 minutos durou a fusão. Aí, ó, aos 30 minutos começou a ebulição. Não, 30 não, vou colocar aqui, ó. Vamos colocar 40. Aos 40 minutos começou, tá vendo? Terminou os 50, significa o quê? Se começou 40, terminou 50, a ebulição durou 50 menos 40, 10, tá ok? Então durou 10 minutos. E assim a gente tem o último conteúdo, tá? Da nossa apostila, a gente vai fazer atividade agora. São os estados físicos da matéria, tá? Para que a gente possa estar fazendo a avaliação aí do último bimestre, do primeiro bimestre, tá, gente? Tenha uma ótima noite.